dois lados, o conflito deixou cicatrizes irreparáveis. Em alguns casos, literalmente. Para os sobreviventes, o retorno à vida normal é um caminho árduo e difícil de ser percorrido. A festa deu lugar ao caos. Próximo do Kibbutz Re'im, a 6 quilômetros da fronteira, quase 3.500 pessoas participavam do Festival Nova, um evento de música trance programado para todo fim de semana. Eram quase 7 da manhã quando os terroristas invadiram o local. 378 pessoas morreram e 44 foram levadas reféns. E quem conseguiu escapar não consegue esquecer. He's all my power, like if not him, I don't think that I was here standing and talking to you. O pior foi na primeira semana, quando meus amigos foram encontrados e eu tive que dar a notícia para as famílias deles. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Desde então, processar, entender que tudo foi real. Eu estou falando agora com você 2 anos depois. E só de falar, eu lembro que tudo foi real. Não foi parte de um filme. É muito difícil, mas a gente segue até o fim, até eu me sentir segura. Essa é Masal Tazazo, de 35 anos, uma israelense de origem etíope. Ela estava no festival com 2 amigos que acabaram mortos pelo Hamas. A imagem que ficou é a da foto no cartaz. Masal ficou desacordada depois de receber uma coronhada na nuca que deixou uma cicatriz de 5 centímetros. Para sobreviver em meio aos ataques, ela precisou se fingir de morta. That day, and now they put their tree to everyone that was killed here. Essa região é a minha casa. Todas as vezes que me pedem para vir até aqui é difícil, sim, muito difícil. Mas ao mesmo tempo é a minha casa. Eu acordo todas as manhãs em Re'im, eu durmo todas as noites em Re'im. Foi uma noite incrível. Todas as vezes que eu venho aqui, eu olho ao redor, era só natureza. Não tinha essas ruas, esses bancos, era só natureza. Cores, pessoas lindas. É muito triste ver isso aqui como um cemitério. Eu tento aceitar isso. Acho que depois que o Hamas acabar, quando eles saírem de Gaza, ou que o líder deles seja preso ou qualquer coisa, nós vamos poder voltar a viver. Kibbutz Re'im is there, Kibbutz Be'eri is there, so the Nova is in the middle of all that mess. Hoje, o espaço onde acontecia o festival virou um memorial para as vítimas. Por aqui, milhares de visitantes passam todos os dias. E as placas com rostos e nomes contam as histórias de quem nunca mais pôde voltar para casa. Uma delas é a da estudante brasileira Bruna Valeano, uma carioca de 24 anos. Além dela, outros 2 brasileiros também morreram. O porto-alegrense Hanani Glazer, que trabalhava como entregador em Tel Aviv e que também tinha 24 anos, e a carioca Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, uma professora na região de Ashkelon. Além da lamentação, os ataques do Hamas provocaram um sentimento de revolta. Como um país com um dos exércitos mais bem preparados do mundo não conseguiu detectar e evitar a ação dos terroristas? A obtenção de informações operacionais, inteligência, o gathering de inteligência operacional, ele é feito de forma técnica, né? E com objetivo tático e estratégico, uma lida tática e estratégica. Só que quem é o principal cliente dos serviços de inteligência? É o escalão político do governo. E muitas vezes o governo dá um tratamento político para essa informação, para esses dados. Então a gente não sabe se passou ao largo do serviço de inteligência, pode ter passado, pode ter não passado, é pouco provável que tenha passado, mas o tratamento dessas informações vai ser político. A gente não sabe o que o político vai fazer com ele. Muitas vezes a informação chega ou se perde nos escaninhos ali da hierarquia de um país, né?
o arcabouço de direção de um país e não é levado a sério. Então, fica difícil saber. Mas o fundamento é esse: a obtenção de informações é feita de forma técnica, mas o tratamento delas é cliente ou político. Para o ex-comandante da Marinha e especialista em assuntos militares Robson Farinazzo, a falta de ação de Israel coincide com um período de relativa calma no Oriente Médio, uma época onde o próprio governo israelense incentivou o envio de dinheiro e ajuda humanitária para o Hamas na faixa de Gaza. Durante uma década, o governo do Catar enviava pagamentos mensais ao Hamas, com o total superando a marca de $1 bilhão. Na visão de Israel, a finalidade era clara: fortalecer o Hamas esperando por paz, ao mesmo tempo em que o grupo faria frente à autoridade palestina. Desde 2023, as operações do Exército de Israel na faixa de Gaza têm chamado a atenção da comunidade internacional. Um dos motivos foi a descoberta da rede de túneis subterrâneos do Hamas, para onde centenas de reféns foram levados. Uma verdadeira cidade debaixo da terra que ganhou o apelido de Metrô de Gaza. Com mais de 500 quilômetros de extensão, a rede equivale a 5 vezes o total das linhas do metrô de São Paulo. E as profundezas dessa mega construção revelam um espaço sombrio e extremamente articulado. O início das construções é antigo, com décadas desde as primeiras escavações. E os espaços variam em profundidade, largura, comprimento e estrutura. Em alguns casos, o diâmetro é grande o suficiente para a passagem de um carro. E foi assim que o Hamas se aproveitou para movimentar combatentes antes do ataque a Israel. Nas partes mais profundas, entre 50 e 70 metros abaixo do nível do solo, foram instalados centros de comando paramilitar. É também nesse espaço onde ficam boa parte dos reféns sequestrados. Tudo isso gera um dilema. Estrategicamente, o Hamas posicionou as estruturas mais importantes sob hospitais, o que dificulta operações e ataques no local. Mesmo assim, hospitais e outras áreas civis não foram poupados em Gaza. Campos de refugiados, como o de Nuseirat e o Centro Médico Nasser, em Khan Yunis, se acostumaram a conviver com bombardeios e explosões. Ontem nós recebemos um aviso e não tivemos tempo de levar nossos pertences. O que aconteceu foi que eles bombardearam. Então a gente precisou sair e deixamos para trás nossas barracas e as nossas coisas. Nós voltamos à noite, depois dos bombardeios. E não tinha barraca, não tinha pertences, não tinha nada. Agora estamos esperando por ajuda, mas as pessoas aqui estão com dificuldades. Aqui só tinham crianças com as mães. Eles estavam dormindo nas barracas. Eles não faziam nada, não estavam na resistência, não tinham armas, nada. Por que eles foram atingidos? Tenham misericórdia com a gente. Eu falo pra todo mundo, parem com a guerra em Gaza. Parem com a guerra contra a gente. Nós estamos cansados. Nossos irmãos, nossas famílias, eles estão todos mortos. Não sobrou mais nada. Não tenho nem um colchão. Nossas coisas foram queimadas, nós perdemos tudo. Nossas casas foram destruídas. Chega disso tudo. Chega, gente, tenham misericórdia. Chega, Hamas, deixa a gente quieto.